Oi pessoal, aqui é a Aline Castro, hoje com mais uma pílula de sobrevivência, aquele conteúdo mais curtinho do podcast, mas sempre feito com a mesma intenção de te inspirar a fazer uma comunicação que gera mobilização social e as transformações que a gente tanto quer ver acontecer. Você sempre pode falar comigo pelas redes sociais, é só me buscar como Aline Castro Comunica e também visitar o meu site alinecastrocomunica.com.br. Eu vou adorar receber a sua mensagem por lá. Pessoal, no último episódio do podcast que foi ao ar, a gente falou de marketing e o Nino Carvalho, brilhantemente, nos trouxe vários paralelos que a gente pode fazer, importando conceitos do marketing para as organizações públicas, né? E assim ampliando o nosso alcance, a nossa efetividade. Na pílula de hoje, eu achei que seria bem bacana da gente explorar um pouquinho mais essa relação, né, de marketing adaptado ao serviço público. E aí eu queria trazer um tema que eu já ventilei aqui em alguns episódios anteriores, mas eu não cheguei a aprofundar. E é sobre como a gente pode trazer o conceito do funil de conversão para a comunicação do setor público. Vamos lá, provavelmente você já ouviu falar nesse funil, né, que eu estou me referindo. Muita gente chama de funil de marketing, funil de conversão, funil de vendas também. As empresas usam isso o tempo todo para captar cliente, para fechar vendas. Então, basicamente, como que funciona? Tem o chamado topo do funil, né? Tem muita gente que usa inclusive tofu, topo de funil, que é quando o possível cliente ainda não conhece o produto ou a marca, e aí o que o marketing busca nesse caso é justamente captar a atenção dessa pessoa, né? Mudar o estado dela de não conhecimento para conhecimento. E aí, quando se tem êxito nesta captação, a meta muda, né? Então, a pessoa já conhece ou pelo menos já ouviu falar do produto, e aí o que o marketing passa a querer é que ela queira desejar aquilo, né? Então, criar este desejo de possuir, de comprar e tudo mais. Em seguida, a etapa é que ela realmente considere a compra, né? E depois, logicamente, que ela efetive a compra, concretize a compra. Então, o fechamento do negócio, né? Essa concretização da compra seria justamente o fundo do funil. Existem já variações hoje, né? Então, em muitos casos, muito além da compra em si, o funil também envolve recomendação para amigos, por exemplo, ou que o cliente se torne fiel, né? Que ele faça outras compras. Enfim, o fundo do funil pode também desaguar nesses outros objetivos. Mas o que eu queria explicar aqui e ressaltar é que isto é uma jornada, né? Dá para perceber, é uma caminhada do cliente no qual o estágio de relacionamento com a marca, com o produto, vai se estreitando, né? Vai justamente se afunilando. Por isso, funil. Ok, tá, mas o que isso tem a ver com comunicação pública? Como a gente comentou no último episódio, né? A gente não quer vender nada, né? A gente não precisa captar cliente e talvez pegue até meio mal a gente falar em conversão, né? Esse termo conversão, como que ele pode se aplicar à nossa realidade? O que eu acho que a gente pode mais importar, né, desse conceito de funil é justamente a gente ter mais clareza do objetivo que a gente tem. O fundo do funil, pessoal, o nosso objetivo, né, na comunicação pública pode ser um monte de coisa. A gente não faz a venda de nada, mas a gente pode querer que as pessoas usem um serviço, realizem uma ação, por exemplo, se vacinar, votar, participar de uma audiência pública, enfim. Ou ainda, né, a gente pode querer que as pessoas adquiram um conhecimento, mudem de comportamento, mudem de percepção sobre alguma coisa, sobre algo relacionado a um serviço que a gente presta, ou mesmo sobre a nossa instituição. Então, ter mais clareza de qual é o nosso objetivo final, eu acho que é a primeira coisa que a gente pode importar dessa ideia do funil de conversão. Tendo isso melhor definido, a reflexão então passa a ser: qual é o caminho que o cidadão, que a cidadã vai percorrer para chegar nesse nosso objetivo, né? Qual é a jornada do nosso público? Como é que eu posso ir nutrindo o interesse desse público para que ele chegue aonde a gente quer que ele chegue? Lembrando, gente, que públicos diferentes vão ter jornadas diferentes e, portanto, a gente vai precisar de estratégias de comunicação diferentes. O que a gente faz demais, pessoal, é colocar todo mundo, todos os públicos no mesmo pacote. O Nino Carvalho falou sobre isso. E aí,
a gente solta notícias, a gente solta posts, a gente solta vídeos, sem pensar muito em qual canal, qual formato, né? E a gente acaba contando um pouco com a sorte para que esses conteúdos alcancem espontaneamente quem precisa alcançar. Então, isso é uma das coisas que a gente pode aprender e trazer do marketing para a comunicação pública. Eu sempre digo, já disse muitas vezes, eu acredito aqui no podcast e trago nos cursos que eu ministro também, que a gente tem que seguir mais ou menos um roteirinho básico. Começando sempre com o quê? Com o para quê e o para quem, juntos, né? Definição de objetivo e público, sempre juntos. Depois de ter isso claro, aí sim a gente passa a pensar no canal e no formato que a gente vai usar. E aí, gente, canal e formato têm que estar relacionados à etapa da jornada que o nosso público, né, que a gente definiu, está. É justamente aí que eu queria chegar, né? Em muitos casos, não vão ser os canais institucionais que a gente tem que vão conseguir atrair a atenção desse público. Ou seja, quando a gente está falando de topo do funil, às vezes pode ser que a gente tenha que usar assessoria de imprensa, influência digital ou estratégias mesmo mais diversas, mídias públicas, às vezes mídia offline também, um cartaz, um banner, eu não sei, depende justamente do objetivo e do público. Então a gente precisa pensar se esse nosso público já é nosso seguidor. Por onde será que essas pessoas obtêm informação? Quais são as suas rotinas, seus hábitos, né? Quem que elas ouviriam? Quem e o que captaria a atenção delas, né? Faria com que elas pensassem, puxa, isso aqui é para mim, isso aqui pode ser útil, deixa eu prestar atenção nisso. Então, esse trabalho, que é quase investigativo realmente, né? Envolve pesquisa, envolve principalmente escuta social, né? Então, isso com certeza é mais um aprendizado do marketing que a gente pode importar para a comunicação pública. Tem um livro, pessoal, que eu sempre recomendo também, que é o do Rafael Kiso, chamado Unbound Marketing. Nele, ele explica muito bem e com muitos detalhes, diagramas, inclusive, essa ideia do funil e como a escolha dos canais e dos formatos precisa ser feita com base em cada etapa da jornada, né? Então, algo muito valioso que eu achei nesse livro é justamente a parte em que ele fala sobre formatos, né? O Kiso, ele nomeia como mordida, lanche e refeição. Mordida seria o quê? Um conteúdo mais rápido, de consumo realmente rápido. Uma espécie de isca, realmente, para captar a atenção do público. O lanche já é um conteúdo intermediário, ali, né, de meio do funil, que seria quando você começa a aprofundar um pouco um tema, né? E a refeição já é um conteúdo mais completo, para realmente ajudar na conversão aqui, né, dessa pessoa, no caso do marketing, dessa pessoa em cliente, né, usando esse vocabulário do marketing. E aí, gente, eu acho que a gente acaba errando muito nisso, e é bacana a gente prestar atenção e refletir sobre, porque muitas vezes a gente faz conteúdos muito longos, né, que seriam conteúdos refeição, mais completos. Por exemplo, um vídeo de 5 minutos, uma cartilha digital, um episódio de podcast ou mesmo um evento, né? São estratégias que vão ter mais dificuldade de furar a bolha, porque são muito longas, porque vão consumir mais tempo. Então, elas se relacionam melhor com quem está ali no meio para o fim do funil, né? Com quem já está ao nosso redor. Agora, se a nossa estratégia é captar a atenção de um público que, de repente, não está ao nosso redor, né? Que não nos segue, às vezes que nem sabe da existência da nossa instituição, a gente tem que ter estratégias com formatos mais curtos, com essas iscas que eu comentei, né? E aí, nesse caso, gente, talvez faça sentido, né, em alguns momentos, se o assunto permitir, usar trend, usar um meme, por exemplo, né? Percebam que aí a gente vai fazer uso de uma trend, de um meme, mas a gente faz isso com uma intenção, não é simplesmente para estar na trend, né? Logicamente, isso também tem que ter a ver com o perfil da sua instituição, né? Se você usa um arquétipo mais jovial, enfim, tem toda uma estratégia por trás. Mas o ponto o meme, a trend, vai estar a serviço de chamar a atenção para levar o público para algum lugar. E aí, em seguida, cabe, né, a gente conduzir com outros formatos, inclusive com redundância, né, de canais que podem
ser offline também, pode ser um mix de offline com online, enfim, a gente vai procurar nutrir o interesse, né? Nutrir essa conscientização, enfim, ir alimentando esta jornada, esta caminhada do público para fazer com que ele ou ela, né, percorram esse caminho e cheguem aonde a gente quer que eles cheguem. Agora, gente, um ponto que eu acho que vale a pena também chamar atenção aqui, né? Nem sempre é a voz da nossa instituição, já falei no comecinho, mas enfim, nem sempre é a voz da nossa instituição, nem sempre vão ser os nossos canais, as nossas redes sociais que vão cumprir esse papel de conduzir as pessoas pelo funil. E hoje em dia, cada vez mais, eu diria, em contextos de muita desconfiança, de descredibilização mesmo do poder público e da própria mídia, a gente está vendo muitas pesquisas apontando para isso, né? E essas pesquisas dizem o quê? Que as pessoas estão ouvindo quem? Outras pessoas. Por isso que eu tenho enfatizado muito aqui a importância da gente, claro, ter canais institucionais muito bem definidos, lógico, mas não nos limitarmos a eles, né? A gente não pode limitar o nosso planejamento de comunicação ao que o que a gente mantém ali, né? As nossas redes sociais, enfim. A gente procurar talvez pensar em conteúdo gerado pelos usuários, chamado UGC, e a gente também expandir o horizonte e pensar muito no atendimento face a face, né? No serviço que é de fato prestado pela nossa instituição, nos pontos de contato ali que a gente tem com a população em geral, que podem ser muito preciosos para a gente endossar uma mensagem, fazer essa mensagem realmente alcançar e fazer esse público ir percorrendo este funil do qual estamos falando hoje. Vamos ver um exemplo? A gente está prestes a entrar no Agosto Lilás, né? O mês em que a gente intensifica a campanha de proteção às mulheres, combate à violência doméstica. O público primário dessa campanha são as mulheres que estão possivelmente vivendo situações de violência física, psicológica, enfim. E aí, claro, pessoal, vale a gente espalhar informação, né? Usar os canais para justamente dizer onde, como essa mulher pode buscar ajuda, mas vale a gente também pensar em outras peças que aí vão ser idealizadas para outras etapas do funil, né, que aí vão ter mais a ver com, e a gente vai precisar entender os motivos que fazem uma mulher não prosseguir, por exemplo, né, nesta jornada de buscar ajuda, de buscar acolhimento, de denunciar. Então, passa por a gente entender, né, um pouco sobre os medos, a vergonha que ela possivelmente pode ter e entrar com estratégias que vão fazendo com que ela se sinta acolhida nesse processo, né, que ela, enfim, se identifique e continue percorrendo esse processo. E aí, gente, nesse exemplo em especial, seria fundamental a gente realmente pensar em pessoas, né? A diferença que pode fazer ela ouvir uma outra mulher, por exemplo, dando seu depoimento, né? Uma outra mulher que vivenciou uma situação de violência. Então, isso pode ser o que vai realmente conduzir ela para o nosso fundo do funil, né? Que é onde a gente quer que ela chegue. Ou também o atendimento que ela recebe até num hospital, por exemplo, uma médica, uma enfermeira que a acolhe, né, que a encoraja. Então, nesse caso, uma das nossas ações de comunicação pode ser falar com as profissionais de saúde, por exemplo, que vão ser as nossas possíveis condutoras, entendem? É só um exemplo, com certeza teriam muitos outros caminhos, né? Mas é só para a gente exercitar aqui esse olhar para o funil, que é composto tanto de canais, formatos, como também de pessoas, né? Se possível, atuando aí em diferentes frentes, né? Com redundância dessas estratégias. Muito bem, pessoal, nesse conteúdo aqui de hoje, que era para ser rápido, ficou um pouquinho maior do que eu imaginava, mas eu quis dividir e aprofundar um pouquinho essa adaptação do funil de marketing para a nossa realidade, estimulando, né, que a gente passe a pensar mais na jornada das pessoas. E aí, gente, se possível, também exercitando esse olhar mais apurado para o desenrolar dessa jornada, né, identificando aonde estão os gaps, aonde que o cidadão, que a cidadã, trava, aonde que ele desiste de prosseguir numa determinada ação, né, e aí a gente procura investigar o porquê.
Será que faltou atendimento? Será que faltou linguagem simples, né? Que muitas vezes falta? Será que a pessoa não deu continuidade porque ela não entendeu o que ela tinha que fazer? Será que faltou acolhimento? Enfim, são muitas coisas que a gente pode investigar. Então, nosso trabalho passa a ser muito mais do que só soltar informação, né? É fazer esse acompanhamento. Logicamente, isso exige muito mais energia, muito mais tempo, mas se a gente quer resultado, é por aí que a gente tem que caminhar. Bom, gente, por hoje é isso. Deixo um recadinho rápido para vocês aqui. Se vocês gostam do conteúdo e querem receber transcrições resumidas dos episódios aqui, eu venho fazendo adaptações em formato de newsletter no Substack. Então, se isso te interessa, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para você se inscrever. É gratuito. Você também encontra os links lá nas minhas redes sociais. Aline Castro Comunica. Gente, por hoje é isso. Se você tem uma ação, uma campanha, enfim, que você está desenvolvendo na sua instituição pública e quer me contar um pouco mais, já sabe, me manda lá, vai ser uma alegria conhecer teu case e quem sabe trazê-lo aqui no Guia de Sobrevivência. Eu deixo então para vocês um grande beijo, um forte abraço e até a próxima pílula ou episódio do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.